Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje, mais uma vez, refletimos sobre o Evangelho do dia, da liturgia diária. Vivemos hoje quinta-feira, primeira semana da Quaresma. E o Evangelho que iremos refletir está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Pedi e se vos dará, busquei e acharei, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha. A quem bate, abre-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vivendo a primeira semana da Quaresma, onde já começa dentro de nós aquela batalha espiritual, né? Para quem começa a viver uma Quaresma mais intensa, com exercícios espirituais, percebemos que vem sobre nós as dificuldades, né? Que atacam o nosso corpo, atacam nossa mente, o nosso espírito. É esse sentimento, né, que muitos dos cristãos sentem nesse período da Quaresma. Porque os exercícios espirituais, eles vão trabalhar dentro de nós aquilo que está nos separando de Cristo. E hoje vamos falar da oração, de como estamos fazendo a nossa oração, da persistência no orar. Uma das coisas interessantes que Jesus vem nos dizer, além de tantas coisas que ele nos fala, é como nós pedimos, a insistência do pedir. Porém, ele já coloca em nós que nós somos pessoas más. E muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir e como pedir. Mas Deus, Ele sabe como nos atender a partir das coisas boas que pedimos. Por isso que é interessante, tudo tem essa ligação de na busca da comunhão com Deus. Porque a Quaresma, ela nos atrai novamente para o Cristo, naquelas tentações, aquelas fraquezas, que vai nos separando dia após dia, né? E esse tempo quaresmal, ele vem nos chamar de volta à conversão. Vem chamar de nós de volta através da confissão, de retorno ao abraço do Pai verdadeiramente. E o Pai, que é bom, com certeza vai nos abraçar novamente com seu abraço misericordioso e nos atrair para Ele. Porém, precisa dessa iniciativa. Vocês bem ouviram, nós começamos o pedido e Deus vai nos concedendo a graça. Vamos buscar nesse tempo de oração, nesse tempo de penitência, nesse tempo de caridade, nos aproximarmos mais do que Deus tem para nos dizer. Uma das coisas interessantes que Jesus vai concluindo o Evangelho é de como nós pedimos, porém depois como que nós pensamos e agimos para com as pessoas. O que nós queremos e desejamos para as outras pessoas é o que gostaríamos e desejássemos para nós. Então, refletir sobre isso, de como não basta simplesmente a uma oração e pedir coisas para mim, os quais eu não desejo para o meu próximo. Comecemos a viver o nosso olhar, o nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor e o que eu estou desejando por essa pessoa. Se eu quero para mim a salvação, se eu quero para mim o reino de Deus, o mínimo que eu tenho que desejar às outras pessoas é o reino de Deus e a salvação. E muitas vezes encontramos no nosso irmão pecados tão grandes
que dificilmente enxergamos em nós. E se nós olharmos o contexto desse evangelho, alguns versículos para cima, Deus vai falar daquela passagem de tirar a trave do nosso olho antes de tirar o cisco no olho do nosso irmão. Então que isso se converta em oração também. Isso se converta em oração porque faz com que nós olhamos para dentro de nós e possamos enxergar a nossa miséria, a nossa fraqueza, né? Para podermos assim fazer uma boa oração e pedir coisas que realmente faça a diferença na minha vida, que faça a diferença na minha conversão, que faça a diferença na minha salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós tenhamos uma excelente quaresma e que busquemos a cada dia nos converter mais, buscando sempre o amor de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós, para que possamos enxergar o que Deus realmente quer nos dizer. Que possamos buscar a comunhão com Cristo na Eucaristia, mas antes buscarmos nos confessarmos, arrependermos e nos confessarmos dos nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, fiquem com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.